Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando com vocês novamente é o Renato, o dono da The Service. E como eu havia falado anteriormente, né, nas questões de marketing, sobre o que pode, o que não pode, o que é bacana, o que não é bacana, sobretudo o marketing jurídico. Tem muita gente que tem dúvidas sobre isso, né? E nós, por sermos uma empresa de marketing, temos a obrigação de explicar para vocês as coisas que são corretas. Eu chamei aqui o Dr. Paulo Borges Júnior, né, para falar com a gente aí um pouquinho sobre esse assunto. Ele é professor universitário da área de Direito Civil, se não me engano, Direito Civil. Sim. E também ele é assessor de prerrogativas da OAB de São Paulo, da subseção de Santana. Exatamente. É isso mesmo? Então, hoje nós vamos aqui conversar com ele sobre o que é marketing jurídico, se pode, o que não pode, por que não pode, da opinião de alguém que está diretamente ligado a esse mercado, né? Vamos colocar assim, não sei se eu posso falar. Essa área, esse ramo, né? Esse ramo. É porque todo mundo sabe que o direito é eu acho, pelo menos, uma profissão muito complexa, né? Porque muda toda hora. O que você achava que era já não é mais. Sim. Né? Tipo, então, tá escrito que é assim, né? Então mudou ontem. Não é mais, agora já é assim. Então, vou passar um pouquinho a palavra pro Dr. Paulo para ele se apresentar e aí a gente começa o nosso bate-papo. Renato, eu mais uma vez quero agradecer o convite feito. É um prazer estar com você e sempre que possível eu quero estar aqui solucionando, tirando dúvidas suas e dos nossos internautas aí, do que de fato é possível ou não é possível nessa área de marketing, especialmente se tratando de assuntos jurídicos, que como você bem colocou, é de fato mutável, completamente volúvel, simplesmente porque o direito ele lida com um material humano que é realmente mutável, que é o ser humano. Né? O ser humano muda a todo tempo e a conduta muda a todo instante. É preciso sempre o direito correr atrás disso e se atualizar dia após dia. Então, mais uma vez, eu quero externar aqui um prazer que eu recebo esse convite e estou aqui à disposição para o que você tiver de dúvidas, eu quero solucionar. Nós que agradecemos aí, Paulo, você ter disposto de um tempo, né? Que foi difícil, viu? Não é brincadeira não, foi difícil de achar. A vida é corrida, a gente tem bastante compromisso, mas quando possível. Difícil. Bom, então eu vou começar como se fosse debate político, tá? Tá. Já lá. Com os pés no peito. Vamos lá. Os pés no peito. Por que eu tô falando isso? Porque é o seguinte, existe aí, a OAB tem aí seus estatutos, suas leis, né? Que ela rege muito bem aí dentro do direito brasileiro, né? Não sei se só no Brasil que tem esse tipo de não, existem provavelmente outros países. Aqui até, né? E não posso vender o meu serviço de advogado, beleza, mas assim, você já deve ter visto gente entregando panfleto de advogado trabalhista, tem aquele jargão que as pessoas usam, advogado de porta de cadeia, né? Que é o cara que está lá vendendo serviços para as pessoas que necessitam. E no Brasil tem tido uma crescente, né? Por esse serviço. Sim. E o que você me diz disso? Tanto essa panfletagem que nós chamamos hoje de popularmente como paqueiro, quanto esse advogado porta de cadeia, que é aquele advogado que fica à disposição dos clientes, que está sempre ali entregando cartõezinhos e publicando, divulgando amplamente o seu trabalho, isso é legal. Isso é o que nós chamamos de captação de clientes e a captação de clientes ela é vedada pelo Estatuto da OAB. Né? Então, tanto o paqueiro, que é esse sujeito contratado pelo advogado que vai entregar os panfletos e os cartões de advogados trabalhistas, normalmente previdenciários, que ficam ali nas portas das agências do INSS, nas portas dos fóruns, isso é ilegal. A OAB proíbe terminantemente e eu, como assessor de prerrogativa, devo aqui dizer que o advogado tem direitos, e tem muitos direitos, mas também tem seus deveres. E é dever dele não praticar determinadas condutas, e essa é uma delas. Só que assim, eu entendi o que você falou, mas assim, eu tô vendo... Eu vou falar como leigo, né? Eu não sou advogado, então eu vou conversar, né? Com as pessoas também que tiverem dúvida depois, vocês podem colocar aí as suas dúvidas que eu mando pro Paulo e a gente responde. Sim. Uma das dúvidas. Eu, Renato, terminei lá minha faculdade de Direito, tô feliz, passei na OAB, né? Fiz tudo bonitinho, vou abrir meu escritório. Beleza, não conheço uma pessoa para fazer o serviço. Cara, eu preciso pagar a conta, dependendo da situação da pessoa, tem 500 filhos, né? Tipo aqueles oficiais e os não oficiais. Então, tipo... E aí, como que a OAB vai me dar um suporte? Tipo, eu não conheço ninguém.
Renato, eu digo sempre que a advocacia, aliás, toda a carreira jurídica, ela tem as suas agruras. Realmente, o início da profissão, a todo profissional, e aqui eu acho que quem nos assiste e é um profissional do direito, um advogado, recém-formado ou não, entende bem o que eu estou dizendo. O início da carreira da advocacia ela é realmente muito complicada. Por quê? Essa proibição da mercantilização da profissão e a possibilidade de você, ou não possibilidade de você fazer uma propaganda pública, colocá-la na Rede Globo em horário nobre, o seu trabalho, seria fantástico. Mas isso não é possível por conta de uma vedação legal. Isso traz ao profissional do direito realmente uma real limitação. E essa limitação, ela vai sendo pouco a pouco, dia a dia, superada com a divulgação do seu trabalho. E aqui eu quero fazer realmente um adendo com você, porque a OAB não proíbe a publicidade, a OAB proíbe a propaganda. Existe uma diferença... propaganda que você fala aquela tipo, olha o peixe, olha o peixe. Né? A publicidade, ela não insinua. A publicidade, ela não é assintosa. A publicidade, ela não vende. A propaganda insinua, a propaganda vende. A propaganda que você costuma ver na televisão, no jornal, no rádio, ela é um chamariz para que aquele cliente possa, através de uma determinada condição favorável, procurar você. Né? Isso a OAB proíbe, porque não se pode mercantilizar o trabalho do advogado. Mas não é proibido a divulgação, não é proibido a publicidade. Publicar não significa ser assintoso. E aqui cabe um outro detalhe. É possível você fazer uma publicidade com moderação. E essa publicidade com moderação, ela não deve ser algo que chega a incomodar. Você tem algum exemplo de algo? Por exemplo, a publicação de resultados favoráveis daquele advogado. A publicação em redes sociais de uma sentença que você conseguiu e que lhe é favorável. Isso não é proibido. Mas isso daí ele tem uma intenção. A intenção por detrás nós não vamos mensurar. Né? Se a intenção vender ou não, é claro que a intenção é vender. Dentro da linha, falando de comunicação, né, marketing, tá, publicidade, essas coisas, tem até quem diga que marketing só é marketing quando vende. E todo mundo vive de venda. Por mais que a pessoa não tenha... eu não vendo, vende. Porque se você não vender o seu serviço de advogado para mim, seja de forma explícita ou implícita, você não come. Mas esse marketing jurídico, Renato, ele tá ligado justamente com a publicidade, com a propaganda, desculpe. Esse marketing tá ligado com a propaganda, ele não está ligado com a publicidade. A propaganda gera esta forma assintosa de atuação, gera esta concorrência desleal, ela é um instrumento de captação. Isso não é possível para o mundo jurídico. Contudo, a publicidade com discrição, com moderação, divulgando resultados mesmo, claro que por detrás você tem aí a intenção de vender, a intenção de divulgar o seu trabalho no intuito de trazer mais clientes, isso já é praticado no dia a dia pelo boca a boca. Sim. Se você tem um bom advogado e esse advogado ele fez um trabalho que lhe foi favorável, que deu o resultado que você almejava, ou ao menos se aproximou deste resultado, é muito quase que automático que você vá divulgar aos seus colegas, aos seus familiares, aos seus amigos, a quem lhe procura, trazendo aquele problema, aquele advogado que resolveu a sua questão. Né? Isso é publicidade. Você está dando publicidade a um trabalho que foi feito a você. E isso pode ser feito de qualquer forma? Isso pode ser feito de qualquer forma, desde que não se dê como forma de propaganda. Um exemplo, eu, Renato, sou advogado, eu tenho lá meu canal no YouTube que eu falo questões de direito, eu não estou vendendo. Sim. Eu estou aqui falando assim, se você tiver um problema assim, geralmente, falando de lei, eu não estou falando que eu vou resolver esse problema. Eu tô falando, tipo, que o problema assim, resolve assim, de acordo com a lei, mudou, o que mudou na lei trabalhista, que tá muita gente falando sobre isso, né? O direito evoluiu. Sim. O direito evolui dia a dia. E com isso, os profissionais também têm que fazer o mesmo. Tá, agora voltando rapidinho só na questão do panfleteiro. O que a OAB faz? Veja, a OAB não é um órgão fiscalizatório. Certo. Não é função da OAB
ir até este panfleteiro e consultar quem é o advogado que o contratou a fim de puni-lo. Em que pese o estatuto prever a possibilidade da atuação da ordem de ofício, ou seja, que não haja manifestação de ninguém, que não haja devida provocação, não é plausível, não é possível, humanamente possível, com quase 400 ou mais de 400 mil advogados inscritos só em São Paulo, que a OAB faça esse tipo de fiscalização. Até porque a OAB não é um órgão fiscalizatório. Mas, em havendo devida provocação, em trazendo a notícia à OAB de que determinado advogado tem praticado panfletagem na porta de determinado órgão, na porta de um ônibus, de um ponto de ônibus, de um metrô, enfim, em havendo essa panfletagem e essa notícia chegando à OAB, a função dela é analisar e julgar este advogado nos devidos ditames do Estatuto da Ordem e do Código de Ética e Disciplina. Bacana. Porque assim, você sabe que existe. Muito. Você já deve ter visto. Muitas vezes. E se você vê, eu tô falando, são questões que eu acho que é importante, né? Eu, se fosse policial, um exemplo, se eu ver uma pessoa assaltando outra, eu tenho a obrigação de ir lá socorrer, porque é meu dever. Você vendo uma panfletagem, independente de você ser ou não membro da OAB, né? No caso você é de uma subseção. Eu sou só um advogado, vejo o cara panfletando lá direito trabalhista. Eu não teria obrigação moral de chegar e falar, meu amigo, de onde que é? Ou pegar o panfleto e ver de onde é. E eu, por obrigação moral, sabendo que isso é proibido, tomar Renato, as devidas... Teria. Em regra, teria. Mas nós não podemos viver numa sociedade como Robin Hood. Nós não podemos viver numa sociedade como o super-homem que vai sanar todos os defeitos existentes da carreira. Não é possível fazer isso. Mas se você não tem alguém que faça, que assim, a OAB não vai fazer. Você já disse que não é obrigação por conta que ela não é um órgão fiscalizatório. É obrigação punir. Os advogados não vão fazer. Então, não pode fazer marketing, mas os caras fazem, tudo faz. Renato, mas é importante marketing dizer... não pode fazer propaganda. de venda, mas é importante né? a gente dizer o seguinte, se nós pegarmos o número de advogados que praticam essas determinadas condutas, que são condutas puníveis, condutas repugnáveis pela OAB, em razão do número de advogados que nós temos inscritos, nós temos hoje, qual que é um percentual que você acha que a OAB tem de punição para advogados hoje? Mas isso por ceticismo. Uhum. Eu acredito que no máximo 2%. Nós temos 0,4%. Mas de advogados que são punidos e não é que... eles... Essa é a minha opinião, tá, gente? Eu acredito que pode ser também corporativismo. Não é. Porque, um exemplo, eu nunca vi um médico ser preso. Eu acho que é corporativismo. Não. Porque não é... A OAB não tem a função de prender nenhum advogado, mas punir eticamente e fazer dele... Não, nem o CRM e nem vai o prender. CRM. Eu tô falando assim, que você mas não vê. A OAB é o órgão, a entidade de classe que mais pune os seus membros. A OAB, mesmo com esse número reduzido, ela é a entidade de classe que mais pune os seus membros. Não há um corporativismo na OAB. O Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem é um órgão sério e que atua realmente fazendo o seu papel. Agora, não existe corporativismo. O corporativismo, se existe, é a exceção da exceção. Só uma adenda, gente. A gente não tá falando mal dos órgãos de classe, não. Não, absolutamente. Senão depois vem... Não, a gente só tá não. querendo aqui exemplificar, porque existem vários órgãos de São classe. São dados, Renato, eu tô tratando de dados. Exatamente. Nada empírico. Isso aqui né? é o que são opiniões que a gente está colocando, porque faz parte, né, do processo. Né? Ninguém a opinião aqui não é empirista. Eu estou trazendo dados. Né? O OAB, de fato, é o órgão que mais pune os seus membros. Com certeza tem gente que também acha que é corporativismo. Por exemplo, você pega o CREA. Quantas pessoas o CREA vai atrás de porcaria que os engenheiros estão fazendo por aí? Nós nunca vimos dados sobre isso assim divulgados. Em que pese a OAB ainda ter uma morosidade imensa na tramitação dos seus processos éticos. E de fato, esse é um defeito. Nós temos vários e vários processos administrativos de punição de advogados que são arquivados por prescrição, porque a punição, a decisão não chegou no tempo correto. Né? Em que pese isso acontecer,
não é um problema de corporativismo, não se trata de corporativismo. Trata-se sim de uma necessidade que a OAB tem de ampliar o seu quadro de assessores para julgamento destes processos e fazer disto algo mais rápido. Contudo, a celeridade não é de longe, nós não estamos falando que a OAB é corporativista. Não, bacana. Não, sim, eu só dei esse exemplo porque pode parecer. Porque para quem está de fora, Paulo, é tudo diferente. Sim. Né? Tipo, por exemplo, eu não sou advogado, eu não sei como é que funciona. Né? E o fato de eu ser assessor de prerrogativas, eu pertencer ali à diretoria da OAB, isso não significa que eu não veja defeitos na ordem. Eu tenho, se você me perguntar, eu tenho aí vários e vários defeitos que eu vejo na OAB e que é motivo, inclusive, de manifestação minha e de outros colegas. Né? A OAB tem vários defeitos, como qualquer entidade de classe. Mas ainda nós cultivamos na OAB esta política ou ainda assim essa cultura de que os maus profissionais devem ser afastados. Sim, não, os isso bons com devem certeza. ficar. Não, isso com essa certeza. cultura, Isso com ela certeza. é permanente na OAB. Agora sim, só para o nosso pessoal ficar mais tranquilo, né? Como que, um exemplo, falamos do marketing. Primeiro, você vai falar para mim o que você acha, a tua opinião sobre isso, se você acha bacana ou não, ou acha que a OAB devia repensar algumas coisas sobre isso. E como que você daria, tipo, como que eu, leigo, conseguiria avaliar se o determinado profissional que eu procurei, que, assim, eu não tenho referências, né? Tipo, como não pode fazer, eu vou meio que na indicação, meio que eu vejo uma entrevista sua, pô, aquele cara parece ser bom. É assim que a gente chega no advogado, né? Como que eu posso, de fato, ver, pô, Paulo realmente parece ser uma pessoa, se eu não tenho conhecimento, o que a pessoa tem que prestar atenção, sei lá, existe? Né? Existe. O que a gente não pode perder de vista é que processos na justiça brasileira demoram. Sim, né? isso sim. Os processos são lentos, são morosos. Então, a considerar pelo tempo de tramitação, isso não é um parâmetro que você deve levar em consideração. Então, primeira coisa, processos da justiça brasileira demora. O meu advogado não me liga faz 3 meses. Ele não vai te ligar para dizer bom dia, como você está. Ele vai te ligar para te dar uma notícia de que o seu processo andou, de que o seu processo ele foi sentenciado, de que de fato algo modificou na tramitação daquele processo. Né? Os advogados não têm tempo e nem devem ficar ligando aos seus clientes periodicamente. Eles devem prestar contas. Quando perguntados, quando inquiridos, eles têm por obrigação ética responder aos questionamentos e às perguntas num prazo razoável, mas tem cliente que ele é carente, né? Então ele quer que o advogado todo dia liga para ele, fala, olha, o teu processo agora foi para a mesa do juiz, olha, o teu processo agora foi para o cartório. O juiz está olhando para ele. Quer dizer, então o cliente tem que perder a carência do advogado. Primeira coisa. Depois, tendo dúvidas da atuação daquele profissional, procure um outro. Procure um outro profissional que vai poder analisar aquele processo de modo técnico e dizer se a atuação daquele colega é ou não é correta. Agora, o que tem muito por aí é advogado querendo tomar o processo do outro, alegando que houve erro. A melhor forma de você tirar essa dúvida, Renato, é procurando a OAB. Então a OAB é um órgão, uma entidade de classe acessível a todo cidadão brasileiro. Eu tive uma experiência bacana com isso. Eu, de certa forma, precisei de um advogado para fazer um serviço para mim e eu tinha 2 amigos. Né? Eu tinha conversado com um e também com outro. Eu falei, qual dos dois me responder em um prazo razoável? E os dois me responderam praticamente no mesmo prazo, só que um respondeu tipo de manhã, o outro à tarde. Correto. Eu acabei, tipo, o que respondeu de manhã eu já falei, vai, faz e estamos acertados. Eu fui ouvir o outro colega, né, que é meu colega também, meu amigo também, e ele falou assim, não, eu conheço quem você está falando, então faz o seguinte, eu faço assim, assim, assado, mas eu te dou toda a liberdade. Eu achei muito ético da parte dele. Você fica com ele. Se ele disser pra você, ainda ele falou assim, se ele disser pra você que precisa que eu faça alguma coisa no teu processo, pra ele, pode pedir pra ele me ligar que eu faço. Ótimo. Eu achei isso muito bacana. Eu nunca tinha visto isso. Mas essa cooperação e essa parceria, ela deve ser uma constante em toda a carreira, Renato.
Você como engenheiro, você obviamente vai necessitar da atuação de um outro colega que tem uma especialidade, mas Sim, sempre. que não é a sua área. E o advogado também. Infelizmente, aquele advogado que faz área civil, trabalhista, previdenciário, tributário, chapa do pulmão, esse cara ele tende a ser tudo e não ser nada. Sim, como... O bom advogado, e com respeito aos demais colegas que fazem todas as áreas... Chapa do pulmão. Mas o bom advogado, ele tem uma especialidade. Sim. E ele se vale do apoio de outros colegas que têm uma outra especialidade e que pode colaborar num resultado melhor para aquele cliente. Sim. Então essa cooperação, essa amizade, essa parceria deveria ser uma constante em toda a carreira, não só na advocacia. É claro que o advogado, assim como o médico e o engenheiro também, em dados casos, tem um ego inflado. O advogado muito mais. Sim. O advogado tem um ego inflado. E aí você dizer que aquela ideia boa, que deu resultado, é do outro colega, mas que foi você quem executou, mexe com os brilhos do advogado. O que não pode acontecer. Certo. Bom, gente, a gente vai ficar por aqui, mas o Paulo, eu gosto muito desse cara porque ele tem muito assunto. E ele falou uma coisa bacana que a gente pode depois, eu vou conversar com ele. Difícil vai ser achar agenda pra esse homem pra gente continuar esse vídeo. Mas a gente vai tentar. Sempre Porque ele falou uma coisa que eu acho muito bacana. E eu tenho uma experiência porque, assim, agora eu vou puxar o saco de uma outra entidade que não é a minha, que é a dos médicos. Eu acho esses caras fantásticos porque eles se ajudam. Sim. Eles são muito cooperativos. Você não vê um médico muito... Eles, assim, todo profissional tem um teu ego. E isso é normal, eu acho que tem que ter. Você estuda pra isso. Sim. Mas assim, eu acho que esses caras, eles se ajudam de uma forma que... Eu tenho um plantão, filho, faz lá pra mim. Eles não têm aquele negócio de só eles. E na advocacia não tem esse... O advogado... Na engenharia também não tem muito ele isso. Ele tem um ego inflado, ele quer aparecer mais que o outro. É normal. Então a gente fica aí para um próximo vídeo sobre esse papo. Eu quero agradecer aqui a presença mais uma vez do nosso querido Paulo. Renato. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer. Obrigado. Prazer é meu.